Pessoal, então bom dia. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Vamos explicar aqui o plano de ensino para vocês. Tirar esse chapéu aqui, né? É o segundo módulo de Direito Processual Penal. O primeiro módulo vocês viram a teoria geral do processo penal, né? Como se aplica a legislação processual penal, legislação processual penal no tempo, no espaço, interpretação da lei processual penal, inquérito policial, a finalidade do inquérito policial, ação penal e acabaram por aí, né? Basicamente esse foi o conteúdo do processo penal 1. Dentro do processo penal 2 nós temos um plano de ensino, que eu já coloquei esse plano de ensino na plataforma, já está lá na plataforma, e neste momento eu vou explicar para vocês o conteúdo deste módulo, que é o Direito Processual Penal 2. O Direito Processual Penal 2 é uma continuidade do módulo de Direito Processual Penal 1. Nós começamos dentro já de processo, então aquela fase de inquérito, investigação, ação penal, que vocês viram com a professora Aline, eu tenho certeza que muito bem visto, estudaram com bastante profundidade. Isso aí já ficou no módulo anterior. Nada impede, pode deixar aberta para nós, por favor? Maria, obrigado. Nada impede que eventualmente a gente volte nesses conteúdos que vocês já viram para linkar um conceito com o outro, porque o processo penal ele é contínuo, entendeu? Ele tem uma continuidade. Só que aqui a gente começa a partir de processos incidentes. O que é um processo incidente? É um processo que pode incidir sobre o processo penal para resolver uma questão, por exemplo, mais complexa. Por exemplo, em um processo penal onde alguém está sendo processado por roubo, eventualmente o titular da coisa roubada entra com um incidente de restituição de coisa apreendida. Aí nós veremos todos os processos incidentes, inclusive incidentes que podem ser resolvidos pelo juiz criminal, incidentes que ele deve remeter para a vara civil para resolução, né? E tudo isso que se refere a questões incidentes. Depois nós veremos também, gente, dentro do processo penal, o tema que mais me instiga, o tema que vocês estão conseguindo enxergar lá, o tema que mais me provoca dentro do processo penal, provas. Gastaremos aí uns 4, 5 encontros, né, para estudar sobre provas. O que é prova no processo penal? Esqueçam outras provas, tá, gente? Processo civil, direito de família, prova no processo penal. Qual a finalidade da prova do processo penal? Valor probatório de cada tipo de prova no processo penal, a quem ela se destina no processo penal, o que são provas ilícitas, o que são provas ilícitas por derivação, tudo que se refere à prova nós estudaremos, inclusive quais as modalidades de prova. Estão entendendo, gente? Interrogatório, oitiva de testemunhas, prova testemunhal, prova documental, prova videogravada. Hoje em dia está se falando prova produzida em inteligência artificial, né, reconstituição simulada de fato, né, todas as provas que se destinam ao processo penal. Também nessa sequência, depois que nós virmos questões, presta atenção que é o plano de ensino, depois que nós estudarmos questões processuais, processos incidentes e provas, entraremos na audiência de instrução e julgamento. É claro, dentro de um conceito ou dentro de um contexto de processo. Quando ocorre a audiência de instrução e julgamento, qual a finalidade da audiência de instrução e julgamento, como deve ser procedida a audiência de instrução e julgamento, né? Tudo isso. Também, dentro do tópico de direito processual, nesse módulo, veremos sujeitos processuais. Gente, sujeitos são os atores que envolvem o processo, né? Todos aqueles que estão relacionados à atividade jurisdicional são sujeitos processuais, né? O processo, via de regra, é um ato de 3 pessoas, autor, juiz e réu. Carnelucci já falava isso lá no século XVIII na Itália. Só que hoje você tem outros sujeitos processuais que são chamados auxiliares da justiça. O oficial de justiça, o perito, o tradutor, o intérprete, o escrevente, eu falo até o estagiário se torna, que não tem um vínculo mais definitivo, ele se torna um auxiliar da justiça, porque ele está ali lado a lado com a justiça. Então todos aqueles que interferem na relação processual e suas funções, certo? Depois disso teremos a devolução, a primeira verificação de aprendizagem, a devolutiva, e além desses pontos, gente, eu estou gravando aqui para mandar para vocês, né? Teremos também prisão, outro ponto no processo penal que eu amo estudar,
Toda vez que eu estudo sobre prisão, eu aprendo mais alguma coisa, mesmo porque o conceito de prisão tem mudado ao longo dos tempos. Prisão pena e prisão não pena são as duas modalidades de prisão. Prisão pena é aquela decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado. E a prisão não pena pode ser a cautelar, pode ser a preventiva, pode ser a prisão em flagrante e pode ser a prisão em razão da condenação do júri, que agora no ano passado, final do ano passado, setembro, parece que foi na primeira semana de setembro, o Supremo bateu o martelo, falou que ela é constitucional e o juiz pode decretar a prisão em decorrência da condenação pelo júri, independentemente da pena, caso ele se convença que há necessidade da prisão e independentemente de recurso. O Supremo endureceu as regras. Então a gente vai ver tudo sobre prisão e as modalidades de prisão. Medidas cautelares no processo penal, arresto, sequestro de bens, todas as medidas cautelares que se definem no processo penal, liberdade provisória, em quais casos é cabível a liberdade provisória, sem fiança, confiança, liberdade provisória, seja ela monitorada com o monitoramento eletrônico, o pessoal fala em tornozeleira eletrônica, mas é uma forma de monitoramento eletrônico. Habeas corpus, eu coloquei o habeas corpus no plano de ensino, porque o habeas corpus hoje, além de ser uma ação originária, embora tenha como base uma ação penal, uma prisão prévia, ele é originária, seja no primeiro grau ou nos tribunais, dependendo do caso, é uma ação extremamente importante para a garantia da liberdade do cidadão. Citação no processo penal e formas de comunicação no processo penal. O réu pode ser processado sem a presença de um advogado ou sem ser citado pessoalmente, sim ou não e por quê? Aplica-se a revelia no processo penal, sim ou não e por quê? Então, esta é a apresentação do plano de ensino. Uma matéria muito tranquila, uma matéria muito boa. Nós já tivemos uma experiência juntos no semestre passado, nos penais passados, Tivemos uma experiência fantástica, Vocês tiveram uma boa base no Direito Processual Penal 1 e continuaremos aqui nessa sequência. Eu espero que Deus nos abençoe e assim fará e assim abençoará para que tenhamos um semestre bem tranquilo. Beleza, gente? Então, feita a apresentação do plano de ensino.